Olá, tudo bem? Hoje o Dando Pitaco está recebendo o vereador João Pereira, do Partido dos Trabalhadores. E a gente tem o prazer imenso em receber ele aqui nos nossos estúdios para a gente falar um pouco desse mandato lá na Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Renato. Eu que agradeço aqui a oportunidade, participando aqui deste podcast, Dando Pitaco. É muito bom a gente falar de temas que têm ressonância com a nossa sociedade. E aqui, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Então, vereador, o senhor é vereador de primeiro mandato, já se passaram aí, olha, já passou um ano. Como é que o senhor, qual a avaliação que o senhor faz no momento? Primeiro, assim, foi um ano de muito desafio. 2025, meu primeiro ano de mandato, onde a gente aprendeu muito com a nossa equipe, não só nas discussões políticas na casa, mas também com a sociedade como um todo. Eu considero três temas importantes que nos ajudaram a fortalecer as ações para Teresina. Por exemplo, o ano de 2025, um ano que a gente discutiu muito sobre o servidor público. Você acompanhou, por exemplo, aqui as batalhas que foram puxadas lá na Câmara para garantir o vencimento inicial de um salário mínimo para o servidor público municipal. Vencimento inicial de R$ 700, 800, 1.115. E hoje, graças a Deus, foi aprovada a lei, o prefeito sancionou, ressalta a importância de todo o legislativo nessa missão, juntamente com o executivo, para a gente reconhecer, na verdade, essa classe tão importante que é o servidor público. Agora, vereador, uma das pautas que a população muito reclama é a questão do transporte coletivo, que já vem se arrastando já há muito tempo esse problema. Como é que o senhor também tem enfrentado esse problema lá na Câmara? Olha, é um problema que todos nós temos que se debruçar com mais cautela. Por que eu estou dizendo com mais cautela? Porque tem 2 décadas que se não se resolve o problema de transporte público aqui na nossa capital. Então, entra gestão e sai gestão, o problema continua o mesmo, a população paga um preço muito alto para manter, digamos assim, esse serviço precário, e o retorno para a sociedade é muito pouco. Como, por exemplo, nós temos algumas regiões de Teresina que não tem ônibus. E qual é a verdadeira efetividade para resolver esse problema? É dialogando, pegando as experiências existentes em outras capitais. Eu, da forma que está, por exemplo, eu defendo que não tenha taxa do transporte público de forma alguma. Mas, vereador, o transporte coletivo é um problema que já vem se discutindo há um bom tempo. E muitos defendem um rompimento com os empresários, mas os empresários têm uma concessão. Eles também não têm conseguido colocar a quantidade de ônibus necessário. O senhor fala em exemplos de outras capitais em ser gratuita, sem a passagem. Mas como é colocar isso na prática? Olha, se você olhar, primeiro assim, a gente tem que fazer um estudo técnico da real situação dos transportes públicos em nossa capital. E não existe esse recurso, esse Não, estudo? não existe esse estudo. Eu vou citar aqui o exemplo. Hoje, com a mudança que aconteceu de aplicativos, né, de várias operadoras operando no transporte público, quer queira ou quer não, é transporte público, quando você vai lá receber uma licença para prestar determinado serviço na questão dos Uber. Tem uma parceria. Então, o que eu defendo? Esse estudo, que tem assim um estudo, pegando aqui as principais rotas em Teresina, onde é que tem prejuízo para as empresas, aonde vereador, é que tem a lucratividade. Só um minutinho para você entender. E a partir daí a gente tem um plano para atender toda a população. Se você pegar aqui hoje o ponto turístico nosso em Teresina, não tem transporte público. Não tem. Não existe transporte público por Puti Velho, aliás, por o Encontro dos Rios, ali no bairro Puti Velho, Mafrense, aquela região. Não existe. Como é que eu tenho o meu principal ponto turístico e não tenho um transporte público funcionando? Só um exemplo do que precisa ser resolvido. Por isso que eu defendo, foi um ano de mandato de vereador, é insuficiente para mim ter informações
do todo na nossa capital. Eu entendo, mas vereador, é porque quando se fala em estudo, eu acredito que a população já está cansada de ouvir falar assim em estudos e nada acontece, nada diferente acontece. Por exemplo, houve uma CPI lá na Câmara Municipal justamente para decifrar, para os vereadores, a Câmara apontar os problemas e as soluções. Parece que não serviu de nada. Ó, quando você coloca os vereadores, você coloca 29 vereadores. Primeiro, separar. Eu sou contra a CPI. As CPIs, nos últimos anos, nos últimos mandatos, ela não tem uma efetividade, nenhuma, digamos assim, um caminho de solução para resolver os problemas da sociedade. Foi assim no lixo, foi assim agora no transporte, na questão do transporte público, foi agora na questão do déficit financeiro. Então, as CPIs ela não tem efetividade para resolver os problemas da sociedade. Termina se transformando mais em palanque político. O que eu estou defendendo aqui? Eu estou defendendo um estudo colocando responsabilidade nos entes. Por que eu estou dizendo estudo? Porque teve a CPI, mas eu não participo da CPI. Então, eu não tenho uma informação na CPI efetiva, como membro efetivo, de discutir os pontos, de ter uma equipe técnica para chamar essas pessoas e a partir daí a gente criar um relatório final. No meu primeiro mandato, eu não assumi nenhuma efetividade de CPI. Por isso, não é os vereadores. Em parte, os vereadores assumiram essa responsabilidade de conduzir CPI. O que eu estou falando, efetivamente, é que a gente possa se debruçar num plano diretor da nossa capital para resolver o problema. 2 décadas. O senhor acredita que nessa gestão é possível fazer esse estudo? Da forma que está hoje, eu não acredito. Eu estou sendo bem sincero comigo mesmo. Porque não se mostrou interesse até então. Você vê, mudou a gestão. Quem não está interessado, então? Eu acredito que a própria gestão ainda não mostrou interesse em resolver. A própria gestão. A nova gestão liderada pelo prefeito. O senhor está dizendo que o prefeito Silvio Mendes não tem interesse em resolver o transporte? Eu estou dizendo que agora, até então, não tem. Até agora não tem. Eu estou dizendo que não tem, pode ser da favela. Até agora não. Porque os retornos dessa situação em relação à população, ele não teve ainda. Por isso que eu estou afirmando que até então não teve o interesse de se resolver. Abriu-se uma possibilidade, né, de uma parceria com o BNDES, teve essa primeira reunião, mas nada ainda efetivamente. Então, por isso que eu continuo dizendo que até então eu não vi interesse real de se resolver o problema. O senhor está dizendo que esses ônibus que o prefeito prometeu que deveria estar chegando ainda não tem nada concreto? Mas não tem, qual foi? Não tem. Ficou no diálogo, mas ainda não aconteceu. Até porque só tem 1 ano dessa nova gestão e por isso eu reafirmo novamente. Até então não tem uma ação efetiva para a solução do transporte público em Teresina. Não vou dizer que pode ter amanhã 2 anos, 10 anos, pode ser que tenha. Mas como é que o senhor como é que o senhor avalia a gestão do Dr. Silvio Mendes? O que eu percebo? Nós assinamos aqui, digamos assim, uma carta de credibilidade de tudo que a gente recebeu, eu no parlamento, como os demais gestores, né? Que precisaria-se um tempo para organizar. Então, eu estou nesse tempo que eu acredito que o tempo da entrega, que agora é 2026, aí entra saúde, entra melhoria mais na educação e por aí vai. E obras de estruturantes, eu acredito que esse ano é um ano de entrega. Se não fizer, aí você pode largar de mão. Por quê? 1 bi a mais só do FPE, do FPM, só para você ter uma ideia. 1 bi a mais. Então, tem recurso para resolver os problemas de determinadas áreas em Teresina, que falta o serviço público. Mas o transporte coletivo, pelo que eu estou vendo, o senhor não acredita que melhore nesta gestão? Até então, não acredito. E o senhor, como vereador, o que você diria para a população nesse momento? Eu tenho uma certeza que tem que haver uma mobilização da população para que possamos quebrar essas barreiras existentes. Aí entra licitação, contratos, entra concepção de transporte público, pessoas com ideias novas. Eu estou acreditando nessas possíveis mudanças. Porque, assim, como vereador, né, no meu caso específico, né, nós propomos lei e fiscalizamos
o erário público. A gente tem um limite diferente de quem é o executivo, o chefe do executivo, porque ele tem o poder de fazer a determinada ação. Por exemplo, resolver determinada rota de transportes público em Teresina. Cabe uma decisão do executivo de resolver ali, até pela assinatura diante. Mas o legislativo não está muito esperando pelo que o executivo resolva quando quiser? O legislativo não é assim, resolvo quando quiser. Eu acho que não é isso. Eu acho que cada gestão tem uma, digamos assim, uma maneira de resolver os conflitos que envolvem a sociedade. Eu, João Pereira, se fosse prefeito em Teresina, eu resolveria. Porque se você pegar, fizer uma pesquisa hoje, quais são os maiores problemas existentes na gestão em Teresina? Transporte público, lixo, saúde e educação. São os principais. Para completar, a buraqueira. Então são esses 5. Desses problemas aí, qual que o prefeito tem enfrentado que já deu algum tipo de resposta? Eu acredito que... O lixo, como é que o senhor está avaliando, Sandra Fernandes? Por exemplo, o lixo, eu estou entendendo que ele quer resolver o problema, está tentando resolver o problema. Só que esbarrou nessa história do IPTU. Né? Na verdade, ele deu continuidade a essa solução. Aumento do IPTU, que aumenta a taxa de lixo, que há mais arrecadação que o município passa a ter e mais recursos para resolver os problemas de limpeza pública, como exemplo. Hoje mesmo eu estava andando em várias ruas, eu vi uma ação intensa. Então, eu estou acreditando que ele colocou essa política pública como prioridade. Mas, por outro lado, vem a história do IPTU, que foi o aumento dos imóveis e essa taxa está muito cara. Então, os teresinenses não estão ainda, digamos assim, com orçamento para bancar esse aumento do IPTU. Taxa de lixo e todas as taxas que adivinham do IPTU. Resultado disso, nós vamos ter uma inadimplência, se continuar assim, de 50%. É o cálculo que a gente faz. O senhor é do Partido dos Trabalhadores e Silvio Mendes disputou a eleição com o Fábio Novo. E Silvio Mendes ganhou a eleição. Só que eu lembro, vereador, que na época que estava buscando o candidato a representar o Partido dos Trabalhadores, se não me engano, doutor Vinícius era também uma das possibilidades. O senhor acredita que se o doutor Vinícius tivesse sido o candidato escolhido, teria vencido Silvio Mendes? Olha, fica no campo das hipóteses. Eu poderia, não poderia? Eu acredito não, que o PT não venceu as eleições. Historicamente, desde a deputada Francisca Trindade e o Wellington Dias. Não, eu me lembro. Em 2000, o Wellington Dias candidato a prefeito e a Trindade vice. Nós tivemos 98 mil votos. Aí, 4 anos depois, com a Flora Isabel, perdemos por quem? 4 anos depois, foi o Nazareno candidato a prefeito. Nós voltamos para os 90 mil votos, que aí já foi 2008. 2012, nós fizemos aí nós tivemos uma candidatura com o Amadeu. O Amadeu foi candidato na nossa chapa. 2016, aí nós não tivemos votação, porque nós fizemos uma aliança com o Amadeu PTB. 2016, quem foi candidato foi o Wellington, nós tivemos 60 mil votos. 2020, aí já quem foi candidato foi o nosso amigo deputado Fábio Novo, 50 mil votos. Agora, em 2024, nós tivemos 198 mil votos. Quer dizer, o PT cresceu dentro de um leque, de uma aliança com os partidos que compõem a base governista do governo do Estado. Então, assim, dificilmente eu não mudaria muito esse resultado, porque a nossa força política, institucional, do PT, dos partidos aliados, foi muito forte. E aí nós terminamos perdendo a eleição. Eu acredito que se 198 mil votos, nós tivemos 30 mil votos a mais, nós tínhamos ganho a eleição. 23 mil votos, aliás. Então, eu acho que não ganharíamos diante do cenário que foi nos colocado. Tá certo. Porque há uma distância ainda também muito grande do eleitorado em relação às candidaturas do PT.
O PT ainda está distante do eleitorado teresinense. Mas por quê? Vários fatores. Por exemplo, a organização da campanha. Geralmente o PT em Teresina passava-se 3 anos para começar a organizar a campanha. As guerras internas também atrapalhava muito, como atrapalha muito. Nós perdemos 6 meses aí, quem era candidato, Vinícius, Franzé, Fábio Novo. Então, digamos assim, essas arestas, nós temos que deixar ela lá já, após a eleição do governo, e manter uma estratégia com um único nome, levando em consideração o fortalecimento do PT, movimento social, movimento sindical, os líderes, os pré-candidatos, os suplentes. Então faltou muito isso. Por isso eu acredito que nessa falta fez com que a gente perdesse a eleição possível. Nós estamos apresentando o podcast Dando Pitaco, hoje recebendo aqui o vereador João Pereira. Nós vamos aqui para um rápido intervalo e a gente volta já já, mas deixando a seguinte pergunta. A Câmara Municipal é independente ou muito alinhada à Prefeitura de Teresina? A gente volta já já. Nós estamos de volta com o podcast Dando Pitaco, hoje conversando com o vereador João Pereira, do Partido dos Trabalhadores. Na saída do primeiro bloco, nós fizemos a seguinte pergunta. A Câmara Municipal hoje é independente ou muito alinhada à Prefeitura? Como é que o senhor vê lá essa gestão? Porque a última gestão parecia ser muito doutor Pessoa. E essa, vereador? Olha, nós tivemos uma renovação de 50% a mais nessa legislatura passada. Eu acho que nós não temos o direito de errar. Temos que dar uma resposta à altura para a sociedade daquilo que é nos apresentado há décadas. Transporte, melhoria na saúde, a própria infraestrutura, o servidor público, que já sinalizamos para isso. Mas eu percebo ainda que ainda há um atrelamento das decisões em relação a tudo que o executivo, por exemplo, coloca como foco central. Por exemplo, a questão dos planos de cargos, carreiras e salário. Por exemplo, o próprio orçamento em si. Nós tivemos várias discussões no final do ano, os senhores sabem, eu propus várias emendas para a gente mudar um pouco, porque o orçamento digamos assim, a garantia, a previsão de garantia daquilo que a gente coloca como prioridade, levando em consideração o PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. Por isso eu acho ainda muito atrelado, não existe ainda essa independência total, por exemplo. Mas quando às vezes uma pergunta desse tipo é justamente os vereadores. Como é que eles estão se comportando no sentido de votar os projetos enviados pelo Executivo? Como é que os vereadores estão na base ou na oposição? Como é que está essa divisão lá? Eu acredito hoje que o prefeito tem maioria na casa. Eu mantenho uma posição de oposição, mas com responsabilidade, porque eu não quero apenas fazer um discurso por fazer. Eu quero apontar, por exemplo, o erro e apontar saídas. Eu cito o exemplo do servidor público. Foi o exemplo mais recente em um ano de mandato, que a gente pegou ali como livro de cabeceira essa pauta central da valorização do servidor público e a gente terminou levando. Mas tem outras, como, por exemplo, essa história agora recente do IPTU, taxa de lixo. Não é? Onerou muito, digamos assim, manter o cidadão com a sua renda que ele já tinha. Quando chegou aqui o IPTU, taxa de lixo, cresceu muito. Por isso, hoje mesmo, apresentei um projeto de lei para discutir esse tema lá na Câmara de Vereadores, porque eu acho que, da forma que está, a inadimplência será mais de 50% e o cidadão não tem condições de pagar uma taxa que chega, muitas das vezes, no imposto a 300% a mais. Vereador, quando lá na Câmara Municipal,
pode aqui também falar, mas é que eu ando muito na Câmara Municipal e eu vejo muito que os vereadores, principalmente os vereadores da situação, mais ligado ao Silvio, eles têm trazido muitas pautas do Estado, quando poderia se dedicar mais ao município. Eu não sei como é que o senhor enxerga isso. Como é que o senhor enxerga isso? Traz muita pauta do Estado, a pauta do Brasil. Como é essa vivência lá na Câmara Municipal? Pela experiência que eu tenho, lógico que alguns querem manter uma posição política para fazer um debate eleitoral. No meu caso específico, eu tenho defendido que nós possamos se ater com mais energia às pautas que precisamos discutir amplamente, as pautas que envolvem Teresina. Por exemplo, o crescimento da nossa capital. Hoje o nosso PIB está estagnado. Se você pegar o PIB de Uruçuí e de cidades ali da região de Picos, por exemplo, que são cidades que têm ali uma maior concentração de energia eólicas, e lá claramente cresceu porque as gestões priorizaram o crescimento. Então, ali, eu falei de Uruçuí, mas tem São Miguel da Baixa Grande e tantos outros. Essas cidades têm um PIB grande porque a infraestrutura delas melhoraram. É o caso de Teresina, por exemplo. Não tem uma infraestrutura melhor. Nós temos a zona rural hoje praticamente abandonada. Estrada vicinal, não tem telefonia móvel, não tem educação de qualidade. Então, como é que você vai ter uma cidade em crescimento? Aí, beleza, eu saio dos 70 mil habitantes e vou aqui para o restante de Teresina. Qual é as pequenas e médias empresas que se instalaram nos últimos anos aqui na nossa Teresina? Nenhuma. Nós estamos sobrevivendo do comércio, nós estamos sobrevivendo do servidor público, do terceirizado, da mão de obra, muitas das vezes não condizente com a realidade do empregador. Nós estamos sobrevivendo das vendas, dos pequenos comércios. Então, Teresina precisa despertar para isso, a gestão precisa despertar para o crescimento, né? De uma produção de 100% de hortaliça, por exemplo, a gente não produz 5%. Aí vamos para o leite, a gente não produz 100% do mercado consumidor. Vai aqui para outro. Aqui, por exemplo, para arroz. É outro exemplo, a gente não tem produção de arroz na cidade de 1 milhão de habitantes, com a extensão territorial enorme, com 2 rios, Puti e Parnaíba, vários lagos, várias lagoas. E aí, fica por isso. Nós estamos sobrevivendo na mesmice. Por isso que... A Câmara discute isso? Não tem essa discussão ampla. Por isso que é a nossa inquietação. Não tem essa audição. Eu estou aqui com 3 sessões para falar sobre o crescimento de Teresina. Não consigo falar porque sempre entra uma pauta que a gente precisa falar, uma pauta corriqueira do dia a dia que a gente já discute isso já muitas vezes. Então, precisamos avançar, nós precisamos pegar Teresina, transformar num grande polo na área da agricultura, que é possível. Nós temos a Universidade Federal, a Universidade Estadual, os IFES, as universidades particulares, porque podem ser um grande parceiro da produção agrícola na nossa querida Teresina. A gente não tem. Agregar valor à produção, nós não temos aqui um abatedor. Um abatedor de O capim. prefeito Silvio Mendes sabe disso? Todos eles têm essas informações. E aí, por isso que nós estamos lá, com 1 ano de mandato, fazendo essa discussão. É muita gente assim, muitas vezes, muitos colegas de assessoria dizem, olha, você precisa falar de 3 temas. É impossível falar só de 3 temas. Quais são os 3 temas? Diante de tudo que vem acontecendo. Primeira infância, que a gente já faz essa discussão. Saúde, que a gente já faz essa discussão. E a questão da agricultura que a gente faz. Mas quando você pega a Teresina, você vê aqui, os rios Parnaíba e Puti são tomados por aguapés. Você vai fazer o quê? Você vai passar numa situação daquela, na ponte você não vai se indignar com essa situação daquela? Você vai lá para o servidor, você vê o servidor com um contra-cheque de R$700. Você não vai falar para um servidor doido? Beleza. Aí você vai lá na unidade básica de saúde, está lá a UBS, a metade da UBS caindo, não tem ali a dipirona, não tem ali o reagente para fazer o exame
de urina. Tem UBS desse jeito? Tem Né? situação nessa situação. Ainda depois de um ano de gestão. Depois de um ano. Aí você pega o PPA, Plano Plurianual. Você conta nos dedos quem fez essa discussão sobre isso. Para você dizer que vocês estão lá dentro, sabe? Então, é desafiador. Às vezes você pega uma situação dessa, quando você se debruça sobre os números, sobre os dados. Nós somos uma cidade que não avança. Nós estamos, faça aqui Vereador, a expressão, olhando para trás, caminhando para trás. Essa é a impressão que eu tenho. E vereador, eu estou dizendo isso como vereador. Certo. Vereador, quando o senhor ainda era auxiliar, assessor do deputado Assis Carvalho, quando o senhor era militante, que ainda é, né, mas não era vereador, o senhor sonhava ser vereador. Como é que o senhor achava que quando chegasse lá poderia fazer o quê? O senhor se decepcionou? Como é que o senhor avalia? O antes de ser vereador e agora vereador? Eu não me decepcionei porque eu já sabia. Por exemplo, quando eu ajudei a coordenar a campanha do Assis, em 2006, para a sua segunda candidatura de deputado estadual, eu coordenei a parte política junto com o Albano, com outros colegas. O Assis foi o mais votado para deputado estadual. Nós elegemos 5 ou 6 deputados naquela época. Logo em seguida, o Assis passou 3 meses lá, foi ser secretário da Saúde. E aí eu não quis ir, preferi ficar no parlamento, porque eu me encantei com o parlamento. Quando eu digo me encantei, não é pelas benesses que um secretário parlamentar tem, não é isso. É pela forma de você conduzir a vida de uma parte da população. Nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais. Você chegar em determinada comunidade, o cidadão lá, o presidente, diz, olha, eu quero... Tenho 30 famílias morando aqui, eu quero que cada família tenha um projetinho produtivo e chega lá não tem água. Eu citei esse exemplo aqui, porque uma vez o procurador, o doutor Kerro Tulage, me perguntou a função de um secretário parlamentar, que não era chamar assessor parlamentar, o nome é secretário parlamentar. Eu expliquei para ele, ó, a função é essa, e nos tornamos amigos de tanta informação que eu passei a ele, diante do que eu acompanhei. 4 anos de mandato de deputado estadual, depois ele foi para a eleição federal, o Assis ganhou, se reelegeu. Conheço o estado do Piauí como um todo. Pronto. Não me arrependo dessa função de legislar, porque ela ainda aproxima, é a função que mais aproxima a demanda, do que chega de demanda do povo para aqueles que têm na mão a decisão do executivo. O senhor disse que conhece o estado todo. Vamos falar agora do governo da gestão de Rafael Fonteles. Em que tem acertado e em que tem errado? Se errou alguma coisa, como é que o senhor avalia a gestão? A minha avaliação que eu tenho em relação ao governo Rafael, um governo que pensa em longo prazo. Eu estou enxergando o Rafael, a sua gestão em longo prazo. Por que eu estou dizendo? Porque nós pegamos aqui o governo Wellington, 4 vezes governador, aí ainda teve no meio ainda o governo do Wilson Martins, o estado que não tinha escola de ensino médio nos 224 municípios, não tinha estrada ainda. Essa estrutura básica chegou. O que foi que aconteceu agora com o governo Rafael? Após o seu primeiro ano de mandato, impulsionar as relações, seja com o Brasil como um todo, seja em alguns países, para a gente ter conhecimento do que deu certo e essa vontade dele trazer para o Piauí e que dê certo aqui no Piauí. Então, eu vejo o governo do Rafael ao médio e longo prazo, já que o asfalto foi feito e agora precisa só recapear. É o exemplo que eu estou citando aqui. Quem fez o asfalto? O Wellington, como governador. Quem recapia? O atual governador. Mas não é o suficiente. Por isso que a gente pensa, né, no biodiesel, pensa em tantas outras, na questão da energia solar, na questão da... Agora mesmo tem aí uma licença cancelada, meu Deus, que me fugiu. Hidrogênio verde. Hidrogênio verde. Então, o governador, a educação,
a principal bandeira, a educação, porque se não tiver educação a gente não constrói uma sociedade melhor, a gente não enxerga um mundo melhor, a gente não sai dessa condiçãozinha de coitadismo. Então, a educação, e eu vejo no governo, Rafael, a educação como a saída. O governo... A educação do estado do Piauí tem melhorado? Não tenho dúvida. Isso é perceptível. Eu que ando nas comunidades, eu que ando nas favelas, nos becos, nos assentamentos. Quem quer estudar tem a oportunidade de estudar. Só não vai estudar quem não quer. Por que o povo diz que o Piauí é um estado atrasado? Porque ao longo desses anos criou-se essa cultura. Se você pegar os governos tradicionais, né, por exemplo, do PFL lá atrás. Eu estou dizendo isso porque eu era menino e meu pai já falava no PFL, meu pai votava no PFL, porque votou no Napoleão, votou no Attila Lira, votou no Robert Freitas. Estou fazendo um comparativo porque minha terra natural é José de Freitas, então os Freitas são de lá. Então essa cultura da política velha, do tradicional, do coronelismo, a divisão, a distribuição de renda era muito concentrada. Com essa chegada já de governo Monsanto, depois do próprio ministro Wellington Dias, né, que se elegeu governador, as coisas começaram, aliás, as rendas começaram a ser mais distribuídas. Mas a marca de que são um estado de coitadinho, né, de que a gente tem que estar bem menos na situação ruim, é difícil de se tirar. Você tem aqui um exemplo, 60 quilômetros de praia mais linda que eu já vi. Se alguém viu uma praia mais linda que os nossos 60 quilômetros, me perdoe, eu não consegui enxergar. Mas mesmo assim, a gente não utiliza, o próprio piauiense não utiliza ainda essa marca com mais intensidade. O senhor fala em praia, eu lembrei do porto. Esse porto sai ou não sai? Eu acredito que sai. Uma obra cara, uma obra demorada, uma obra que teve vários problemas, mas o governador Rafael está focado em fazer o porto acontecer. Já fez a primeira fasezinha que tinha que dar o pontapé inicial, e eu acredito que vai sim concluir a segunda fase com mais intensidade e dar uma resposta para aqueles que precisam escoar a sua produção, os seus negócios. Com relação ao endividamento do Estado? O Estado tem uma capacidade de endividamento razoável. Então, se eu tenho um empréstimo, só pego o empréstimo porque eu tenho condição de pagar. E o Estado está pagando o empréstimo, está gerando emprego e renda. Quando você bota aqui, eu vou citar aqui um exemplo, eu pego aqui uma conta simples, eu pego aqui 10 mil reais. O Estado vai fazer 10 mil reais de obra. Ele já deixa ali na fonte ali quantos por cento? 23%. Aí quando ele pega a mão de obra do cidadão que vai trabalhar, ou o outro que vai prestar algum serviço, o Estado faz a economia girar. Então ele pegou 10 milhões para fazer a economia, é um exemplo, para girar. Eu vejo com naturalidade. Para encerrar esse bloco aqui, vereador, como é que você tem visto aí essa pequena probleminha entre o Rafael e o Wellington Dias com relação à indicação, ao nome de Washington Bandeira como vice-governador, vice-candidato ao governo? Olha, o nosso querido ministro, governador, senador Wellington Dias é o nosso principal líder político no estado do Piauí, do PT. Então, eu considero isso pela sua força política, que tem seu jeito de tratar a política. Eu considero ele o principal líder político no estado. O segundo, por força, que é o governador que assumiu agora, o governador Rafael, o segundo. Esses dois são responsáveis por manter essa união da base, não só da base, mas também no Partido dos Trabalhadores. Então eu vejo com naturalidade, determinado grupo político pega uma pesquisa e faz uma análise. O determinado grupo faz outra análise. Então eu vejo com naturalidade. Esse diálogo. Mas essa divergência entre eles dois? Não tem divergência. Agora vamos ser bem sinceros. Pode ter uma divergência, pode. Mas é tudo dentro do campo da política, tudo dentro do campo para dar certo.
Porque não pode ficar só a figura de que ó, eu sou o dono aqui da razão. Não pode. Nem de um lado e nem do outro. Por isso que o governador Rafael, o ministro Wellington Dias, os dois conversam muito, discutem muita estratégia. Nós estamos querendo fechar, por exemplo, agora a chapa de mulheres. Então precisamos fechar essa chapa de mulheres. Então eu vejo com naturalidade essa discussão. Não tem aqui, ó, se eu não for, não ter determinado o nome aqui como vice, eu vou montar uma chapa ali de fora. Não existe isso. O time é o mesmo. Tá certo. Nós vamos agora aqui para um rápido intervalo, e a gente volta já já, mas eu deixo a seguinte pergunta ao vereador, já no campo nacional. A reeleição do presidente Lula é fácil ou tá difícil, vereador? Já já a gente volta com essa resposta. Muito bem, nós estamos de volta com o Dando o Pitaco, podcast que hoje está recebendo aqui o vereador João Pereira. E na saída do bloco eu perguntei sobre a reeleição do presidente Lula. Tá fácil ou tá difícil, vereador? Olha, não tem eleição fácil. Quem vai disputar a eleição? Mas já teve mais difícil, já não? Dizer que a eleição tá fácil, esse aí tá fadado à derrota. Porque não existe eleição fácil. Todas as eleições que nós disputamos... Mas não já teve mais difícil? Sempre tem um percentualzinho a mais ou outro, mas a eleição sempre é disputada. Com o presidente Lula não é diferente novamente. Então, nós vamos em busca da reeleição, mas sabendo que é uma eleição que não será fácil. Né? Nós temos aí os bolsonaristas cada vez mais exaltados, cada vez mais espalhando fake news. E, por outro lado, nós temos um time nosso falando aqui a verdade, do que a gente quer fazer, do que a gente vai construir. Então, respondendo aqui ao amigo, não tem eleição fácil. Vereador, os programas sociais ainda são a maior força eleitoral do governo ou estão gerando aí uma dependência? Como é que o senhor vê essa questão dos programas sociais? Eu acho que ainda há uma dependência muito forte. Eu estava vendo aqui, vendo os números, 90% do povo mais pobre, 90% do povo que mora na favela, que mora no gueto, que não tem oportunidade, 90% desse povo continua mais pobre da mesma forma que ele está. Então, os programas sociais, eles têm um alcance... Mas o ministro disse que tem tirado o povo da Mas fome. não continua, tem tirado. Tem tirado, não significa dizer que tirou todo, não. É uma carga muito alta. Nós temos aí milhões de brasileiros ainda em condição precária. Se você pegar aqui um cidadão, vamos aqui, um cidadão que saiu do Bolsa Família de R$600, ele foi por um salário mínimo. Esse homem ele apenas alimenta ali o básico da família dele. Quem está no Bolsa Família de 500, 600, ele está vivendo na miséria. Está vivendo na miséria. Você pegar o talão de água e o talão de luz, você vê R$500, R$600 é água e luz. Aí não paga água nem luz, vai comprar o arroz e o feijão. É o mínimo que aquele cidadão tem ali para ele sustentar a família dele e comprar alimento. Então, por mais que os problemas sociais existem, tem que existir, porque são tributos pagos por todos nós, são tributos necessários para ter esse dividendo para dividir para o povo que realmente não tem nada. Vereador, mas a grande crítica é justamente essa. O PT está no governo aí há quase 30 anos. Claro que com essa brecha aí que teve aí com o governo Bolsonaro, né? Uhum. Com esse mandato. E nada mudou nesse sentido que o senhor disse que... Mudou. E aqueles que passaram 500 anos, como é que fica? Desde o descobrimento do Brasil. Quando a coroa portuguesa se instalou no Brasil, tomando aqui o nosso ouro, tomando de conta dos índios, trazendo mais negros, escravizando o nosso povo, tomando aqui as nossas terrinhas dos índios que tem. Então esse povo, a vida toda, a universidade, criar uma universidade, a primeira universidade do Brasil, não tem 150 anos, você tem uma ideia. Então como é que você vai ter uma população
lá, resolvido a vida dele, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista educacional. Não é, porque as oportunidades não são. Desde quando vieram descobrir o Brasil, foi eles que assumiram que o Brasil já foram causando desigualdades. E aí, meu amigo, você pode aqui de um lado e vem aqui outro lado para fica descoberto. Mas acredito muito, quando a gente colocou a Universidade Federal, quando a gente ampliou os programas sociais, quando a gente ampliou as oportunidades de estudo, eu acredito muito, e não vai demorar muito ainda, você pode ter certeza, gerações e gerações para poder reduzir ainda esse déficit tão necessário. 10% da população, 10% do povo brasileiro, 10% do povo brasileiro, aliás, um pouquinho menos de 10%, é que domina a riqueza do Brasil inteiro. Quando esses 10% fica 3% sendo dono mesmo, é praticamente o dono do Brasil, quem influencia na política econômica, quem influencia na política externa. Então, meu amigo, as oportunidades não são iguais, não. Vereador, nós estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, mas agora eu deixo aqui um minutinho para o senhor falar aquilo que eu não perguntei, mas o senhor acha ainda interessante acrescentar, principalmente do seu mandato mesmo, o que o senhor está como projeto para fazer, para a educação, para a saúde. O senhor possa resumir aí em um minutinho para a gente finalizar esse podcast. Eu acho que o maior desafio desse segundo ano de mandato nosso, é oportunizar aqueles que não têm oportunidade, como, por exemplo, a habitação. Nós temos um déficit de habitação muito distante da realidade para ser resolvido. Hoje, em média, 70 mil famílias não têm habitação e temos 1.000 casas para distribuir para esses 70 mil. O outro é no combate à fome mesmo. Ainda temos uma população que passa fome porque não tem oportunidade de emprego. Teresina é uma cidade que não oportuniza novos empregos. Eu estava falando ali agora há pouco, nós estávamos falando de crescimento, da necessidade da gente crescer o PIB. E aí entra a agricultura, entra a agregação de valor a estas produções existentes, porque só do comércio nós não vamos gerar os empregos necessários. 100 mil jovens hoje estão prontos para o mercado de trabalho e não conseguem trabalhar. E outra questão é saúde. Nós temos que resolver esse problema da saúde pública em Teresina, 92 unidades básicas de saúde, todas 92 precisando ser reformadas. 92, a metade dessas 92 foi construída na época do Assis Carvalho, com o prefeito em memória Firmino Filho, com apoio do atual ministro hoje da Saúde. Então, Padilha, nós precisamos, para encerrar, nós precisamos fazer essa união de força política de todos os mandatários para ajudar a resolver o problema de Teresina, da saúde pública em Teresina. Aí entra deputado estadual, deputado federal, 3 senadores, a bancada de vereadores, nós somos 29, 50% das nossas emendas é para a saúde, já é um ganho. Estou defendendo a manutenção da emenda de bancada justamente para a gente ter mais dinheiro para investir em determinadas áreas. Não é que o vereador vai pegar aquele recurso e dizer, você vai gastar aqui com liderança política, você vai gastar aqui com assessoria, não. Você vai pegar aquele bolo da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, e dizer assim, é para fazer aqui, por exemplo, novos viadutos. É para a gente resolver o problema do déficit de creche em tempo integral. É o exemplo. Vereador, o senhor fala em déficit de creche, a gente tem recebido muitas críticas, muitas pedidos de ajuda, na verdade, são de mães atípicas, mães de crianças com transtorno do espectro autista, e elas não têm como levar as crianças para a escola porque está faltando os acompanhantes, os auxiliares. A Câmara tem conhecimento? A Câmara tem conhecimento. Nós estamos terminando um levantamento. Eu vou, inclusive, propor uma mudança na lei que seja obrigatória, tem que, inclusive, responsabilizar criminalmente quem está na idade de ir para a creche e não tem a vaga. É um exemplo. Porque nós temos que cuidar dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. A pessoa com PCD, ele tem que ter o cuidado principal para que aquele ser humano ele se desenvolva
não só na saúde, não só na educação, não só como ser humano, enfim, há um cuidado, tem que haver um cuidado prioritário de todos nós com a pessoa com PCD. Vereador, sei que são muitos os assuntos, a gente poderia passar aqui a tarde, a noite toda falando, porque são muitos os problemas que aflige, os problemas da nossa cidade. É claro, também a gente sabe que tem também os pontos positivos, né? Tem os pontos positivos, mas a população clama ainda. Transporte público, tudo que a gente falou aqui. Então, eu queria agradecer ao senhor e colocar o podcast ainda à sua disposição para, quando quiser, voltar novamente para falar sobre o seu mandato, sobre política, enfim, sobre o assunto que o senhor apontar. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aqui no nosso podcast, Dando Pitaco. Gostei aqui do nome. É uma forma da gente se comunicar muito melhor com um nome simples e que a população entenda. Todo mundo gosta de dar um pitaco em alguma coisa, né? Mesmo que não tenha muita habilidade. Mesmo que eu não tenha conhecimento. Mas o pitaco a gente dá, né? Pois tá então, certo. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade.